Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Finalmente chegamos ao final do Brasileirão da Série D e o Mirassol foi o grande campeão desse espetacular campeonato que abrange times de todos os cantos do país. É verdadeiramente o Campeonato Nacional de Futebol. Parabéns à equipe de Mirassol que venceu o jogo de ida e venceu também o jogo de volta. Ambos os jogos por 1-0, uma campanha fantástica que a gente já vai ver aqui. Parabéns também à equipe do Floresta, que também mostrou um bom futebol, mostrou um futebol organizado, através do seu técnico Leston Júnior. E parabéns também às outras duas equipes que também se classificaram, mas não chegaram à final. São elas o Novo Horizontino e também o Altos do Piauí. Portanto, Altos, Novo Horizontino, Floresta e Mirassol estarão na Série C em 2021. Vamos então ver como foi a campanha desse time fantástico do Mirassol. Jogo a jogo, você vai curtir comigo a campanha do Mirassol Futebol Clube. Vamos lá então, olha só, o Mirassol começou no dia 20 de setembro, estreou contra a equipe do Bangu e um empate em 1-1. No segundo jogo, dureza também, olha só, jogou lá em Cabo Frio e perdeu para Cabo Friense por 3-1. Portanto, o Mirassol não começou bem o campeonato. 2 jogos, um empate dentro de casa e uma derrota. Aí no terceiro jogo, aí sim o time começou a vencer. 6-0 sobre o Toledo do Paraná, jogando lá em Mirassol. A quarta partida, 0-0 jogando lá em Cascavel, um bom empate. Depois, vitória importantíssima contra a forte equipe da Ferroviária, 1-0 lá em Mirassol. Depois, empate fora de casa, outro bom resultado contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O último jogo dessa fase de grupos, do primeiro turno da fase de grupos, foi 8-0, uma goleada fantástica sobre o Nacional de Rolândia, o Nacional do Paraná. Depois, no retorno, foi até Rolândia e empatou em 1-1. Esses já são os jogos então do retorno, olha só, o Mirassol venceu a Portuguesa dentro de casa, depois perdeu para a Ferroviária por 1-0 lá em Araraquara, realmente um jogo difícil, venceu muito bem o Cascavel por 5-2 jogando lá em Mirassol, venceu o Toledo lá no Paraná, uma goleada por 4-0, venceu a Cabo Friense jogando em casa por 2-0 e empatou com o Bangu na última partida desta primeira fase. Começou empatando com o Bangu e terminou com um empate também contra o Bangu, mas já muito bem classificado em segundo lugar do grupo. Bom, e agora vamos para a fase do mata-mata. No mata-mata, o primeiro confronto talvez tenha sido o mais difícil, olha só. Lá em Caxias, o Mirassol perdeu por 1-0 para a equipe gaúcha. Depois, no jogo de volta, vitória do Mirassol por 1-0 e decisão nos pênaltis. E aí, o Mirassol levou a melhor. Depois, outra pedreira, pegou o Brasiliense, mas surpreendentemente goleou por 4-0. E aí ficou difícil para o time do Distrito Federal, que venceu o jogo de volta por 2-1, mas aí o Mirassol tinha muita vantagem. Aliás, essa derrota do Mirassol foi a última que o Mirassol teve no campeonato. Depois foi só vitórias. Olha só. Venceu o Aparecidense por 2-1, outro confronto difícil. Veja que o Mirassol pegou muitas pedreiras, Caxias, Brasiliense, Aparecidense, equipes difíceis realmente. E depois lá em Aparecida de Goiânia, venceu novamente por 3-2, jogando no contra-ataque. O time do Aparecidense já muito nervoso, acabou perdendo também a segunda partida. O Mirassol então venceu os 2 jogos. E aí sim, nas semifinais já classificado, o Mirassol venceu o Altos por 4-0
Depois, lá no Piauí, venceu de novo por 1-0. E agora, na finalíssima, venceu o Floresta lá no Ceará por 1-0 no jogo de ida. E no jogo de volta, hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, o Mirassol venceu novamente o Floresta 1-0 e garantiu então o título da Série D 2020. Então aí a campanha foram 24 jogos, 15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O time marcou 49 gols, sofreu 15, tendo 34 gols de saldo. Realmente uma campanha belíssima aí da equipe do interior de São Paulo. Bom, e o que levou então o Mirassol a esse título, né? Será que foi sorte? Será que foi competência? Olha só, o time que eliminou o São Paulo no Paulistão 2020, ficando em terceiro lugar já nesse Paulistão, já dava pinta de que iria fazer sucesso nesse ano, né? Conquistou seu maior triunfo hoje, o Campeonato Nacional da 4ª Divisão, da Série D. O Mirassol nunca tinha conquistado um título tão importante como esse. Desde que contratou o técnico Eduardo Batista, né, para a disputa dessa Série D, o Mirassol já apontava para o acesso nesse campeonato. O planejamento do Mirassol era todo voltado realmente para o acesso, nada menos do que isso. E foi então que ele a diretoria do Mirassol mostrou um planejamento de longo prazo ao técnico Eduardo Batista, que abraçou a causa e então desde o início do campeonato da Série D está com o Mirassol até agora. O time do Mirassol tem 95 anos de idade e a cidade de Mirassol tem cerca de 60 mil habitantes. Fica ali encostadinho na cidade de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. Então não foi por acaso, né, pessoal? O time, para chegar ao título da Série D, contou com uma organização, com planejamento e com estrutura. Vamos falar um pouquinho da estrutura do Mirassol. Olha só, o Mirassol construiu um CT com 4 campos de futebol, 20 apartamentos com capacidade para 2 jogadores cada um. Lá tem academia, tem refeitório, tem sala de imprensa, um CT completo visando formar jogadores, visando a base, que é muito importante. Uma das coisas que possibilitou ao Mirassol chegar a essa estrutura foi a venda do jogador Luiz Araújo em 2017 para o São Paulo. Logo depois, um ano depois, o São Paulo vendeu esse jogador para o Lille da França e o Mirassol tinha 20% dos direitos do jogador. Com essa grana toda, o time então investiu nesse moderno CT do clube aí. O presidente do clube há mais de 25 anos é Edson Hermenegildo, que também é prefeito da cidade de Mirassol. Ele diz que a prefeitura do município não faz nenhum repasse ao clube, repasse zero, não há nada de dinheiro público para a equipe, nem mesmo o estádio municipal a prefeitura não gasta nada, é tudo administrado e gerido, né, todas as despesas pelo clube, pelo Mirassol, também do estádio. Então, pessoal, a filosofia do Mirassol é formar jogadores, é investir na base, né? Ele percebeu que se ele começar a garimpar jogadores aqui mesmo no interior de São Paulo e ao mesmo tempo revelar jogadores, ele pode ganhar um bom dinheiro com isso. E é essa então a filosofia que o Mirassol já está atuando, né, há pelo menos uns 2 anos aí. Isso permite ao clube balancear as dívidas e ter uma administração financeiramente falando muito saudável, pois o time não tem dívidas, a exemplo de muitos times aí da Série A, da Série B, que estão aí com muitos problemas de endividamento. Tem times aí que tem mais de R$1 bilhão endividado, né, devendo. O Mirassol não tem dívidas. Então é isso, falei um pouquinho do Mirassol. Agora o Mirassol se prepara para o ano de 2021.
muito desafiador, com Paulistão, com Copa do Brasil e com Campeonato Brasileiro da Série C. Então vamos ver até onde vai esse leão. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns mais uma vez ao técnico Eduardo Batista, aos jogadores do Mirassol que hoje conquistaram um grande triunfo, um grande título para o clube, para a cidade de Mirassol. Então, se você não é inscrito no canal Times Histórias, faça a sua inscrição agora mesmo, junte-se a nós, vai ser bem legal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você quiser comentar, fique à vontade, comente, dê a sua opinião aí, amigo torcedor, que a gente bate um papo legal aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.